O governo Zema se iniciou em 2018, já sabendo, né, das pautas da educação, já sabendo da nossa luta pelo piso salarial profissional nacional e sabendo que em Minas Gerais já existiam duas leis estaduais que regulamentavam o piso salarial. Então, durante 3 anos, nós fizemos processos de negociação, foram 20 reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão, em que, primeiro, a narrativa do governo era de que tinha que arrumar a casa, que as contas do governo passado, e toda aquela lenga-lenga de primeiro ano de governo que nós já estamos acostumados a, a sermos vítimas, vamos dizer assim. Então, em 2020, nós iniciamos uma greve por tempo indeterminado, justamente por conta da ausência de política, né, de valorização, porque o governo se recusava, como continua se recusando até hoje, em cumprir a legislação já aqui do Estado, que é a Lei 21.710, que prevê o piso para os professores e os reajustes do piso para todas as carreiras, e a Constituição do Estado, que nós conquistamos em 2018, o piso para 24 horas de jornada, que é a jornada de Minas Gerais, para integral, então, piso integral para a jornada de 24 horas, é assim que está escrito no parágrafo único da Constituição, 20 para jornada de 24 horas. Então, em 2020, nós estávamos em greve, e foi uma greve em que nós nos movimentamos para uma emenda, da mesma forma, o governo tem sempre o mesmo comportamento, não negocia, não media, transfere o desgaste, transfere os problemas todos para a Casa Legislativa, com a qual ele também não conversa. Então, nós nos movimentamos lá na Assembleia e conseguimos a aprovação de uma emenda que nos dava os reajustes do piso relativos aos anos anteriores a 20 e o de 2020. Veio a pandemia, nós estávamos em greve, a greve precisou ser suspensa pela pandemia, o governador vetou, e o veto do governador foi votado no processo da pandemia, né? Bem no auge da pandemia, então a Assembleia com atividades remotas, todos em isolamento severo, né? Todos em isolamento severo, e nós ficamos fragilizados, vamos dizer assim, pela metodologia de votação. Então, nós não conseguimos a derrubada do veto do governador em 2020. Mas, agora, no ano de 2022, nós iniciamos uma greve já na segunda semana de aulas, dia 8 de fevereiro, dia 8 de março, um mês e pouco depois do início das aulas, nós iniciamos essa greve, uma greve gigantesca, que atingiu 85% do nosso estado, que é um índice, talvez não, tenho certeza, foi a maior greve de trabalhadores em educação do país, né? Quiçá de outras regiões da América Latina e do mundo. Então, nós fizemos essa greve, conseguimos derrotar o governo lá, e nós estamos dizendo de derrota do governo porque já não o governo não nos trata como servidores. O governo Zema nos enxerga como inimigos, enxerga a luta da educação como luta partidária e nos enxerga como inimigos a serem derrotados. Então, agora, de fato, se tornou isso, sabe? Uma disputa do governo querendo derrotar e destruir a educação. Então, o governo foi derrotado, teve uma derrota política lá no plenário da Assembleia Legislativa, e nós conseguimos aprovar a emenda que previa o reajuste desse ano, 33,24. E outros setores com os quais ele também fez compromissos e não cumpriu, também tivemos emendas que atendiam a outras categorias, e com a derrubada do veto do governador, nós encerramos a greve, suspendemos a greve, entramos em estado de greve,
E já tinha em curso, nesta greve, uma ação de declaração de ilegalidade de greve, uma ação civil, né, uma ação, a DCP, pedindo a ilegalidade da greve. No segundo dia da greve, já tínhamos uma decisão para suspensão da greve, nós interpusemos recursos e não suspendemos a greve, a categoria deliberou pela continuidade da greve, apesar do governo tentar utilizar o Poder Judiciário para nos parar, para nos silenciar. E nós, então, quando suspendemos a greve, imediatamente comunicamos ao Tribunal de Justiça da suspensão da greve e pedimos no processo a extinção do processo por perda de objeto, já que a greve não estava mais em curso. O Estado não concordou com essas alegações que nós colocamos, apresentamos no processo, e pediu a execução, pediu a majoração, quer dizer, o aumento do valor da multa, e pediu o pagamento da multa e, consequentemente, o bloqueio das contas da entidade. Nós já interpusemos um recurso, mas ainda não tivemos retorno, não pedido de reconsideração ao desembargador, mas tudo a narrativa, toda essa movimentação é responsabilidade do governo. Eu cheguei a ouvir, numa audiência que nós tivemos de tentativa de conciliação, mas o governo só estava interessado em suspender a greve. Não apresentou nenhuma proposta que pudesse ser avaliada como proposta justa para encerrar o movimento, uma proposta que dialogasse com as origens da greve, com a motivação da greve. Então, não foi possível celebração de acordo. Nós chegamos a ouvir do procurador do Estado, que estava lá na reunião representando o Estado, que o Estado estava levando prejuízo com a ausência da aplicação da multa aos trabalhadores em educação. Então, além de não pagar o piso, além de judicializar, porque esse processo da Assembleia Legislativa que eu relatei anteriormente, que o governo foi derrotado 2 vezes, o governo não compreendeu, não aceitou a derrota de um processo legislativo legítimo, de uma disputa legítima, de uma narrativa legítima do Poder Legislativo, concedendo aos trabalhadores em educação o reajuste que o governo nega, que está previsto na lei, e o governo também foi ao STF, pedindo a inconstitucionalidade dessa conquista. Paralelo a isso, ele também acionou aqui o TJ, pedindo a inconstitucionalidade das 2 leis estaduais que nos garantem o piso, e essa questão do bloqueio das contas da entidade sindical. Então, é um governo que atinge e que usa todos os mecanismos para tentar silenciar. Nós, obviamente, não vamos ser silenciados pelo governo. O Sindiúti é um sindicato que não nasceu com CNPJ, nem com conta bancária. Nós nascemos no final da ditadura militar, quando não era possível a constituição de sindicatos. Nós fizemos luta, os que vieram antes de nós, né? Porque o Sindiúti nasceu em 79 e a UTI em 79, né? Então, esta geração, a minha geração não estava presente ainda na educação, mas temos muitas gerações que ainda estão presentes, as gerações anteriores. Então, os que vieram antes de nós nos ensinaram várias lições, de que organização coletiva precede a institucionalidade. Né? Então, o governo não vai nos silenciar, nós não vamos parar de denunciar o que o governo faz. O governo está ficando com uma parte do salário e ficando com outra agora, né? Porque a contribuição sindical, que o servidor filia espontaneamente ao sindicato, o governo quer para pagar, para bloquear a conta e pagar a multa. Né? Então, assim, é um governo que não se importa com desgaste, que não se importa com opinião pública, que não se importa com a professora, que não se importa com a trabalhadora da saúde. O governo Zema que se importa com os empresários, com os empresários do renta-car, é assim que fala, né, Conceição? Então. Os empresários das locadoras de veículos,
com as mineradoras, é um governo desastroso, destruidor dos serviços públicos e destruidor da educação. E agora, como nós demonstramos pelas contas do Fundeb, né, o governo está fazendo um processo de incineração dos recursos. Então, manda para a escola materiais que a escola não pediu, oferece 84 milhões de reais para um município para municipalizar 4 escolas, sem apresentar nenhum tipo de, pelo menos para a sociedade civil, não apresentou, né? Pode ser que tenha apresentado para o prefeito guardou na gaveta. Sem mostrar de onde que vem, como é que vai ser, quem vai ter que prestar conta desse recurso, sabe? É uma tragédia completa e absoluta, e o governador ainda deu uma entrevista ao Diário do Comércio aqui do estado, dizendo que, se for reeleito, manterá a proposta de gestão empresarial no estado, que é a que ele vem implementando desde o início, como se o estado fosse uma grande loja de liquidação que precisa ter os seus ativos enxutos, vamos dizer assim, né? Não entendo nada de administração de empresas, não, mas a gente sabe como é que eles pensam, né? Maximizar o lucro e minimizar, na ótica deles, a despesa, como se o Estado fosse feito para lucrar, como se o recurso que o Estado arrecada não tivesse destino e fosse feito especialmente para o lucro. O que está acontecendo na Petrobras, do lucro revertido para acionistas, é o que já acontece aqui na CEMIG, e em outras estatais, na Copasa também, porque o aparelhamento que eles fizeram aqui também no estado também é grande, é gigantesco, e nós estamos sob constante ataque e entrega dos recursos da educação para a iniciativa privada. Então, quem faz a gestão de formação de professores aqui é a Fundação Unibanco, o Instituto Natura, tem um instituto, uma OS do Nordeste também, que está atuando aqui, que já deu errado lá em Recife, ou Pernambuco, se não me engano, e está aqui. Entrega a gestão das escolas de ensino médio para a OS gerir, e aí a OS não é nenhum instituto com expertise, não, cheia de mestres, doutores em educação, não. É uma OS que tem só CNPJ, sabe? E que, inclusive, tem o nome sujo na praça porque não paga os direitos trabalhistas das pessoas que são contratadas via essas OS. Então... Por isso mesmo, quer dizer, a OS está irregular e continua prestando serviços? É a mesma lógica, por exemplo, da terceirização. Uhum. Então, aqui, por exemplo, tem município aqui da região metropolitana, Betim, que é um município grande, que tem uma grande arrecadação, que também está sofrendo lá com essa questão das OS. Lá, a merenda escolar já é terceirizada. Tá. E a empresa fale direto. A empresa quebra, deixa os trabalhadores sem receber, eles abrem outra empresa com outro CNPJ, provavelmente os donos são os mesmos, e ficam fazendo isso, sabe? Ninguém toma providência mesmo, não. No caso aí da empresa, quem deveria verificar a idoneidade da empresa é quem julgou-a na concorrência, né, na licitação. Mas como aqui tudo é feito para destruir o serviço público, o governo está pouco se importando. Para que pagar direito? Para que FGTS? O governador falou que no Vale de Jequitinhonha pode contratar uma doméstica por R$300 na época da campanha, então, quer dizer, não é avesso ao cumprimento de legislação. Nosso embate aqui com ele também é isso. Não é um governo que respeita a legislação, é um governo que legisla, que executa, que condena, que tudo. O governo faz tudo. Então, é isso que nós temos aqui. Como é que está a situação? O governo tem um mínimo constitucional para a educação, esse recurso do governo federal. E acho que são 25%, não é? Não. Deixa eu explicar. Então, tem
o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE, Tá, que é 25% da receita corrente líquida do Estado. tá. Então, a receita corrente líquida quer dizer o que o Estado arrecada em impostos, 25% disso precisa ser investido Tá, em educação. tá. O governo Zema não investe. Até o meio de 2000, até o final do ano passado, até o meio do ano passado, durante a pandemia, o governo foi advertido pelo Ministério Público de Contas e pelo Tribunal de Contas de que não poderia mais utilizar a folha de pagamento de aposentadas e aposentados da educação como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, porque o governo usava isso para fazer contabilidade criativa Uhum, e mascarar os dados. uhum. Os recursos do Fundeb também não são utilizados corretamente. Ano passado, com o novo Fundeb e os 70%, mínimo 70% que precisa ser investido em remuneração de servidores, o governo não investiu, nós passamos o ano inteiro dizendo isso. Aos 49 minutos do segundo tempo, da prorrogação são 30 minutos, aos 30 minutos da prorrogação, o governo, e depois de uma intensa cobrança do sindicato da categoria e do mandato lá na Assembleia Legislativa, o mandato da deputada Beatriz Cerqueira, que é o nosso mandato lá na Assembleia Legislativa, né, depois de muitas cobranças, o governo pagou um rateio dos Uhum, recursos, uhum. pagou um rateio rebaixado, porque deveria ratear, dar em torno de R$ 8.000 para cada servidor, para todos, né, da ativa, fez um 14º salário com o salário do mês, utilizou o valor de uma folha de pagamento, 533 milhões, mas tinha mais de 3 bilhões de reais na conta, sabe? E aí fez esse rateio e deu a declaração, passou o recibo, né, de que ele não investiu corretamente os recursos da educação e que teve que fazer o rateio, porque o rateio foi o recibo, né, da incompetência do gestor público. Incompetência ou má fé? Menina, olha, boa pergunta, viu? Acho que são as duas coisas bem encaixadas, sabe? Porque incompetência se corrige, né? Com investimento para melhorar a competência, né? Agora, má fé e escolha, não é isso, é escolha política. Tá. Não é incompetência, é uma escolha de gestão, é um projeto de gestão. E que o Zema só não conseguiu implementar tudo que queria e tudo que prometeu, porque eles não mentem em relação a isso, não, sabe? Programa de governo, quando ele era candidato, dizia isso mesmo: privatização, né? Privatização de tudo, otimização, eficiência, tudo. Não tem eficiência nenhuma, vamos ser sinceros, né? Mas no quesito acabar com o patrimônio do Estado, eles estão com nota 1.000. Assim. Só não conseguiram mais porque o movimento não deixou, porque para vender a CEMIG ele precisa de um plebiscito popular para vender a CEMIG, não tem voto para vender a CEMIG na Assembleia, não tem voto na Assembleia para modificar a legislação do piso, e aí ele sempre recorre ao Poder Judiciário para tentar resolver judicialmente o que ele não tem condições de resolver através da política. Então, é um pouco isso, sabe? A questão da cota salário-educação, que é mais uma receita da educação também. Ele não presta contas do que está fazendo com recurso, ou não faz nada com recurso. E é isso, assim, a gente está seguindo aí nessa toada, sabe? A arrecadação do Estado melhorou muito, aumentou muito, principalmente por conta do ICMS dos combustíveis, né? Da política do Bolsonaro, que é copiado pelo Zema, aliás, que o Zema copia aqui em Minas sempre. Então, assim, a arrecadação do Estado aumentou. No ano da pandemia, o Estado não investiu 12% em saúde, só mais um elemento aqui para colocar, e ele não cumpre acordo com ninguém. Ele não investiu quanto da Ele não saúde? investiu os 12% em saúde, se não me engano, girou em torno de 9%, se eu não me engano. Mas é isso, assim, o governo destruidor da educação pública, não realizou nenhum concurso público,
na educação. Nós estamos com 52%, a proporção 52-48, 52% de contratos, 48% de efetivos na rede estadual. Só mais uma pergunta para você. Ele sempre alegou que Minas não tinha recursos, não tinha recursos, não tinha recursos. E agora, como é que fica a situação? Porque, na verdade, vocês provaram que recursos tinha, né? E aí? Por isso, a incineração do recurso do Fundeb esse ano abriu a porteira. Nós demonstramos isso. Eu acho que o governo agora vai ter que explicar, né? Nós demonstramos de incineração. Por exemplo, vou pegar aqui para você o dado. As despesas empenhadas até 4 do ano de 2022. Tá. Esse ano. Despesa, Secretaria de Estado da Educação. Vou pegar a despesa geral. Uhum. Ele empenhou até abril 104,04% a mais do que estava previsto no empenho. Ensino fundamental, 179%, 176,99%. Então, por exemplo, essa do ensino fundamental aqui, ó, atendimento aos municípios mineiros e desenvolvimento do ensino fundamental. Atendimento aos municípios mineiros. Na LOA de 2022, estava previsto 74 milhões. O total empenhado até 4 de 2022, 644 milhões. Quer dizer, ele faz uma queima de estoque ao inverso? Exatamente. É isso, exatamente isso, porque ele é lojista, né, Conceição? Exatamente. Exatamente isso. Então é isso que o governo está fazendo. Assim. Teve um comentário de um professor, claro que foi uma hipérbole, né? Foi um comentário jocoso, mas que faz muito sentido, numa das páginas, na página do governador. Ele dizendo assim, que se o governador parasse de mandar 25 geladeiras para a escola, ele teria condições de pagar o piso. É uma hipérbole as 25 geladeiras, mas está acontecendo isso. Por exemplo, o jogo de carteiras da escola foi trocado em 2020. Não tivemos aula 2 anos, agora o governo está trocando o jogo de carteiras da escola novamente. Para você ter uma ideia do senso de oportunidade do governo, que é fantástico, eles deram celulares para um número abaixo, lógico, dos matriculados na escola, depois que a educação remota acabou. Depois que o ensino remoto foi revogado, nesse ano, no final do ano passado, já não tinha mais, né? Porque aqui as aulas presenciais voltaram ano passado, em outubro, setembro, se não me engano. Aí eles lançaram o programa e distribuíram celulares. Então, assim, é um senso de oportunidade perfeito. Perfeito. Se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Bom, eu gostaria de acrescentar que, além dessa luta, o Sindiúti, além da luta por salário, porque é da sua natureza, né? A luta sindical, nós também fazemos a luta em defesa da manutenção da escola como pública, porque a educação não é mercadoria, educação é direito, e aqueles tentam transformar a educação em mercadoria, e nós não vamos permitir, não temos permitido, fazendo um processo muito sofrido, muito duro de resistência aí nesses últimos 4 anos, mas só não avançou mais ainda porque nós estamos vigilantes o tempo todo. E também fazer um apelo para que as pessoas entrem lá, entrem no site, tira o pé da minha serra, que é o movimento que tem aqui em defesa da Serra do Curral. Nós precisamos nacionalizar esse debate. Nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais as mineradoras. Estão levando as nossas montanhas, estão levando a nossa água, contribuem muito pouco para o PIB do Estado, pagam muito pouco, pagam quase nada de imposto e deixam para trás crateras abertas, barragens de rejeito e corpos.